Conversamos agora com o nosso curador da Fundação Sheffield, Ângelo Heiheimer, para saber dele, a iniciativa do Pensando Novo Hamburgo em preservar um patrimônio, e é um assunto que tu entende muito e defende, é apaixonado pelo assunto, envolvendo as principais entidades também nessa questão, né, Ângelo? Acho que sem dúvida alguma a parte do Pensando está sendo feita, que é trazer o assunto em pauta, trazer as entidades para ver a melhor solução. Com certeza. Então, boa tarde, bom dia a todos. E é sempre uma pauta muito importante o patrimônio histórico. Não só pelas relevâncias históricas, enfim, mas porque o patrimônio cultural, o patrimônio histórico, ele é uma matéria-prima importantíssima para o desenvolvimento da cidade também. Que tem sempre por trás a indústria do turismo, né? Que é a indústria limpa em maior expansão no mundo, né? Então a gente precisa estar bem atento a isso. E essa pauta é uma pauta muito importante para a Fundação Sheffield, para mim. Estamos muito felizes em estar hoje aqui com o Pensando, que tem um trabalho excepcional na comunidade, de se pensar qual é o destino, como intervir, como ajudar a salvar aquele grande patrimônio, que é um dos prédios mais antigos da cidade, numa área muito importante, né? Tem todo o entorno verde ali, então num bairro importante, né? Que é o antigo bairro África, né? Onde também habitavam os escravizados e os ex-escravizados, então é um tema muito relevante. A pauta de hoje, que é sobre o Casarão Friedrich, né, que infelizmente há 2 anos atrás sofreu um incêndio onde se perdeu ali o telhado, né? Então acho que é fundamental a gente discutir isso para entrar o ano que vem, o ano do bicentenário da imigração alemã, já tratando esse assunto, já com coisas encaminhadas, e principalmente a comunidade precisa se sentir parte desse processo, né? Eu acho que isso, o Pensando, ele é fundamental em tudo isso, né? E o tempo também é preocupante, né? Porque pela destruição que teve do telhado, que é uma questão que aí vem infiltração, vem chuva direto, quer dizer, vai deteriorando. Nós não temos mais tempo, na verdade. Não temos mais tempo, estamos 2 anos atrasados, na verdade, né? Então é urgente, é necessário e é relevante para a cidade, justamente nesse momento onde estamos comemorando o bicentenário dessa grande epopeia que foi a imigração alemã no Brasil. Obrigado por estar envolvido nessa causa aí. Muito obrigado pela oportunidade. Grande Ângelo Heiheimer conversando conosco, direto aqui da Sociedade Fraternal, onde acontece essa reunião almoço do Pensando Novo Hamburgo com cobertura da Vale TV. Nossa cobertura direto aqui desse almoço, onde teremos uma reunião importante sobre esse patrimônio histórico, e a nossa conversa agora é com o Edgar Fedrese Filho, ele que vem em nome, né, da ASAEC, porque todas as entidades estão envolvidas, e a maior preocupação, a gente comentava antes de começar a entrevista, né, Edgar, é a questão do tempo. A gente está perdendo tempo, na verdade. Nós estamos perdendo décadas. Porque quando se fala de patrimônio histórico, claro que esse aqui agora, pela importância dele e a repercussão que está tendo, teve mais visibilidade. Mas nós temos uma série de imóveis que foram demolidos por falta de consciência e principalmente por falta de agilidade do poder público. Então, quando eu falo de décadas, são décadas que o poder público se omite disso. Eu acredito que agora, com esse movimento da sociedade civil, de dizer assim, bom, esquece o poder público, vamos fazer o que nós podemos, vamos nos abraçar pelo que é importante, e eu acredito que esta ação vai ser um marco para resgate do patrimônio histórico e de outros elementos importantes da cidade que não têm muita visibilidade. Bom, primeiro, obrigado por estar envolvido, né, nessa ação. Acho que sem dúvida alguma, é a união de forças é que nós vamos chegar a um resultado positivo. É verdade. Eu, por atividades profissionais e principalmente por ter me frustrado com essa militância na preservação do patrimônio público, eu tenho me afastado. Eu tenho atividades profissionais fora do estado. Mas a Rosana me convocou, né, pela relação que a gente tem,
por ter representado a entidade durante muito tempo, eu voltei especificamente para esse assunto, tá? Vou botar nessa pauta para mim, isso é importante. Mas se a gente não trabalhar em termos de iniciativa privada, o poder público nesses casos só nos atrapalha. Eu sempre digo assim, se tu quiser que uma coisa não ande, forma uma comissão. Se tu quiser que ela ande menos ainda, bota uns advogados no meio. E se tu quiser que ela não aconteça, bota o Ministério Público. Porque, infelizmente, a gente tem exemplos na cidade de prédios que só foram preservados porque os proprietários passaram por cima de uma legislação que engessa, passaram por cima do patrimônio do Ministério Público, e nós temos um exemplo muito bom de uma iniciativa privada que resgatou um prédio importante que estaria no chão se dependesse da burocracia, autorizações e tipo de coisa. Não sou contra não respeitar a lei, mas às vezes é importante e a gente tem um espectro. Então, vamos trabalhar observando a legislação, arregaçar as mangas e fazer o que a gente tem que fazer. Porque preservação se faz com 3 coisas: vontade, conhecimento da importância histórica do que tem que ser preservado e recurso. Quando a gente vai para a parte do recurso esperando o retorno do setor público, esqueça. Então, eu acho que muito do nosso trabalho aqui vai ser de convencimento, de um trabalho de engenharia, de criatividade, de buscar os recursos para fazer a recuperação desse imóvel. Perfeito. Se não nos ajuda, pelo menos não nos atrapalhe, né? Verdade. Eu acredito, assim, a gente tem conversado com várias pessoas e tem algumas ideias bacanas que vão surgir aqui, e eu acredito que a partir delas a gente vai conseguir ter um resultado efetivo. Obrigado, Edgar, conversando conosco nessa cobertura especial da Vale TV. Seguindo nossa cobertura, a gente conversa agora com a Roberta Gomes de Oliveira, porque ela sabe da importância dessa ação, né, do Pensando Novo Hamburgo, reunindo entidades, buscando uma solução para um patrimônio histórico que faz parte da nossa cidade, né, Roberta? Com certeza. Tendo a disponibilidade de agenda, né, eu fiz questão de vir aqui justamente, né, porque por apoio ao Pensando, acho que são muitas causas importantes que eles se dedicam. Essa é uma delas, né, eu acho importante essa questão da gente cuidar do nosso patrimônio e se tivermos a força, né, a união de todos, né, é mais fácil da gente conseguir ir em frente, né, e conseguir os objetivos aí que se necessita, né, para poder preservar melhor o nosso patrimônio. Porque é uma linda história, é praticamente um acesso à cidade, tem muito a ver com a cidade, tem muito a ver com a história da cidade. Eu acho que não só essa, como outras que a gente está vendo hoje, um trabalho sendo feito no bairro de Hamburgo Velho, né? Um interesse que está despertando. E como fica bonito quando as casas são recuperadas e são utilizadas. Então, é importante, eu acho, a união de todos, porque isso fica bonito, é um presente para a cidade, é a valorização da nossa história, né? E dos nossos espaços. Obrigado por estar aqui junto com o Pensando, porque a verdade é essa, né? Vamos unir forças para juntos chegarmos a um objetivo. Isso aí, isso mesmo. Muito obrigada. Roberta Gomes de Oliveira conversando conosco nessa cobertura da Vale TV. Estamos agora com o nosso presidente da CDL, Jaime Machado, para saber dele a importância dessa união de forças, né, que o Pensando propôs nessa reunião almoço de hoje, para preservarmos um patrimônio que é nosso, né, Jaime? Sim, sim. Primeiro, parabéns pela iniciativa do Pensando, né, e unir as entidades no sentido de preservar esse patrimônio, que é de Novo Hamburgo, é da comunidade, é nossa, né. Então a Rosane sempre à frente e pensando realmente Novo Hamburgo faz as ações que vêm a engajar todo mundo, né? E eu agradeço por estar presente hoje aí. Parabéns por representar uma entidade tão importante quanto essa, né? E estar aqui também abraçando essa causa. Obrigado, e não é mais que a nossa obrigação, né? De estar representando e juntos, né? Acho que juntos a gente conquista muitas coisas e estamos à disposição de todo mundo aí. Jaime Machado conversando conosco nessa cobertura especial. Essa cobertura aqui nesta reunião almoço, debatendo um assunto de extrema importância sobre um patrimônio histórico de Novo Hamburgo e a iniciativa do Pensando Novo Hamburgo, reunindo aqui entidades de extrema importância.
Rosana Opitz, nossa coordenadora geral do Pensando. Primeiro, parabéns pela iniciativa. Com todas as pessoas que eu conversei até agora, todas parabenizaram a iniciativa de unir forças para chegar à solução, porque a gente está perdendo tempo, na verdade, né, Rosana? Pois então, esse assunto não é um assunto novo, não é uma novidade para quem passa na Bento Gonçalves. E muito antes de tudo que já aconteceu, ele já é representativo para o município de Novo Hamburgo. Então, não há como fazer vistas grossas para o que está acontecendo, porque nós não comandamos o tempo. E o tempo em todos os sentidos. É um patrimônio histórico, ele deve ser conservado, e todas as iniciativas do Pensando é justamente no sentido de ouvir o que a comunidade quer. Hoje, muito mais que a comunidade, é saber como que as entidades, juntas, as mais representativas, podem participar desse processo, porque a gente tem que lembrar que é uma propriedade que tem um proprietário, tem um inventário, que é uma propriedade particular, que tem um tombamento de interesse do município, apesar de provisório, e no momento em que há esta vontade do município, nos abre a possibilidade também de participação de entidades que, de repente, daqui surja alguma proposta que venha a contribuir, porque aqui nós não estamos reunidos para inquirir responsabilidades, para pontuar fulano, ciclano, beltrano, não, ao contrário, as iniciativas do Pensando sempre são positivas, são no sentido de buscar e fazer com que a comunidade também se sinta valorizada com as suas iniciativas, com as suas vontades também. Parabéns, acho que sem dúvida alguma vocês estão no caminho certo, reunindo, acho que entidades importantíssimas, né, que tem muito a ver com o processo. E, de fato, a gente está perdendo tempo, já fazem 2 anos que o telhado caiu, vem se deteriorando. Quanto mais tempo a gente perder, menos vai sobrar para a gente poder contar a história para os próximos que virão, né? Considerando que quanto maior a lacuna de tempo, nós incorremos nas questões de intempéries. As intempéries, elas trucidam qualquer patrimônio. E é isso que a gente quer evitar. Enquanto a gente puder não medir esforços para manter a estrutura, fica mais fácil também de manter a preservação. Parabéns pela iniciativa e conte sempre com a nossa Vale TV. Nós é que agradecemos todas as oportunidades que temos com vocês. Muito obrigada. Rosana Opitz, nossa coordenadora geral do Pensando Novo Hamburgo. Nossa reunião almoço já iniciou lá na parte interna, né? E a gente puxou aqui para fora o Renato Pilger para a gente conversar sobre a importância dessa ação, desta união de forças em preservação desse patrimônio histórico nosso. Primeiro, obrigado por estar aqui junto, né, Renato? Acho que sem dúvida alguma, a gente que é meio apaixonado por essas questões é suspeito até em falar, né? Pois é. Em primeiro lugar, uma saudação a todos e agradecer a participação de todos para essa reunião de hoje, que é um assunto bastante importante, relevante, que está um pouco até esquecido. Eu acho que agora temos que dar uma revigorada nessa. E com a sua experiência também na área, Renato, eu acho que a gente está perdendo muito tempo, né? Porque já são 2 anos que aconteceu a questão do telhado, está se deteriorando, quer dizer, o tempo está sendo meio preocupante. Exato. Não, e ali é um assunto bastante específico, que não é só um prédio, mas é todo um conjunto, ali é um sítio, então é todo um conjunto que não se pode perder, porque se perdermos o prédio, perdemos toda a referência de toda a área ali que envolve o conteúdo, né, da história que tem não só o prédio, mas todo o entorno, todo o envolvimento ali, né? Parabéns por estar aqui junto. Eu acho que sem dúvida alguma essa é a hora de a gente se unir, né, e buscar a solução. A gente precisa de uma solução. Exato. Eu só gostaria, ali se trata de um prédio isolado, um assunto bastante isolado, mas como eu faço parte também do Conselho do Patrimônio Histórico, eu queria deixar assim uma reflexão para que todos possamos pensar, é que nós sempre temos os prédios históricos, mas também temos o entorno,
que é a própria cidade. Então nós temos que ter todo o interesse em preservar o prédio histórico, mas temos que também fazer com que ele seja, se adapte, ou aliás, se integre ao entorno, porque nós temos que ter uma contemporaneidade do antigo com o moderno. Então não podemos preservar o que existe, o antigo, sem pensar que ele vai conviver também com os prédios contemporâneos, os prédios modernos. Eu sempre lembro, em Rotterdam, na Holanda, até tem uma fotografia disso, onde um prédio histórico está totalmente refletido na fachada do prédio em frente, que é um espelho de vidro. Então é um espelho que reflete exatamente o prédio antigo, então faz uma relação muito boa, importante, de que o contemporâneo, o moderno, pode conviver com o antigo, né? Tem que existir essa conexão, né? Exatamente, isso aí temos que lembrar disso, né? Isso é inerente a todo o processo, né? Obrigado aí por estar conosco nessa causa. E eu agradeço a oportunidade de participar e expor um pouquinho dessas ideias para a comunidade se integrar e cada vez mais se mentalizar esse nosso propósito de manter as coisas bonitas da nossa cidade. Renato Raimundo Pilger, nosso convidado especial nesse momento dessa cobertura especial da nossa Vale TV, nessa causa tão nobre, tão importante na nossa cidade. Mais um interessado no assunto, representando a nossa ACI, é um dos vice-presidentes da nossa ACI, está aqui nessa reunião almoço, porque sabe da importância dessa pauta, é o Maicon Chab. Maicon, acho que sem dúvida alguma é uma pauta que todos nós temos que abraçar isso, né? Porque o patrimônio é nosso, é do município. Sim, eu, por ser arquiteto, né, de formação, enfim, tenho essa preocupação. Já fui presidente do Conselho de Patrimônio antes do Ângelo, então entendo da preocupação e tem que existir um equilíbrio econômico muito importante, porque não adianta a comunidade simplesmente querer, ou o poder público dizer que é inventariado e tombado um imóvel, e a gente precisa ter um equilíbrio econômico de todas as partes. Então, simplesmente penalizar o proprietário, de certa forma, de que ele tem que manter, tem que ter um contraponto. Se a comunidade quer, a comunidade tem que dar subsídios. O imóvel tombado e inventariado, ele tem um custo enorme de manutenção, de restauro. E isso que faz com que cause esse estrago que a gente tem na cidade hoje, de perder muitos imóveis por descaso, por descuido, às vezes de má fé mesmo, mas às vezes é realmente falta de recurso para poder manter um imóvel desse e falta de conhecimento. Então a gente precisa, de uma certa forma, expandir um pouco mais o conhecimento sobre a importância disso e conseguir alguma forma, junto com o município, de trazer um equilíbrio econômico sustentável para manter esses imóveis, né? Parabéns por estar aqui, né, abraçando essa causa, representando essa entidade tão importante, com o teu conhecimento na área, então, né, é a pessoa certa no lugar certo. Acho que sem dúvida alguma, essa é a questão, né, que a gente tem que chegar a que seja bom para todos, né, a um bom senso onde todos ganham com isso e se preserve, lógico que é o objetivo principal, né, que se preserve esse patrimônio que faz parte da história da cidade. Certo, não, é exatamente isso. Acho que tem que ter um trabalho, por isso que esse encontro é importante, para que as entidades se movimentem e ajudem a comunidade e o poder público a unir forças. Sucesso aí. Tá bom, muito obrigado. Grande Maicon, conversando conosco, representando aí a nossa ACI, é um dos vice-presidentes da nossa ACI, nessa causa de extrema importância, neste Pensando Novo Hamburgo especial, onde reuniu diversas entidades para debater sobre o patrimônio histórico da nossa cidade. Nossa cobertura especial neste almoço, né, uma reunião almoço proposta pelo Pensando Novo Hamburgo e representando o Cindy Lojas, o Rafael Rodrigo da Silva, fala dessa importância de união de forças para preservar um patrimônio que é nosso, né, Rafael?
Exatamente, Cláudio. E é importante, de fato, as entidades estarem como apoiadoras, principalmente nesse projeto do Pensando, para manter, né, os nossos bens que a cidade tem, né, que contam uma história, né? E o envolvimento das entidades que representam categorias dá mais força a isso, de preservação e o pertencimento do cidadão de Novo Hamburgo, né, para manter essa história de alguém que construiu, né? Por isso da nossa estada aqui hoje, justamente para justificar esse projeto aí que está se buscando. Parabéns, eu acho que sem dúvida alguma, união de forças, a gente vai chegar ao objetivo, que é preservar, claro que não prejudicando nenhum dos lados, né? Preservar a história do município para a gente poder contar ela aí na frente, né? Com certeza, e isso é a preocupação da entidade, né? Porque o Sindilojas, né, estando dentro da área do comércio varejista, né, representa uma boa categoria aqui no município de Novo Hamburgo, né? Então, a sequência desse nosso representado para os seus filhos, né, é essa importância de contar essa história, né? E nada melhor do que contar e a gente poder ter o espaço para demonstrar, né? Exatamente isso. Obrigado por estar aqui abraçando essa causa aí. Obrigado. Rafael Rodrigo da Silva conversando conosco nesta cobertura especial da Vale TV. O Sinduscom também está aqui representado nessa importante reunião almoço, projetada, pensada pelo Pensando Novo Hamburgo, para preservarmos esse patrimônio histórico. E o Carlos está aqui conversando conosco. Acho que sem dúvida alguma, né, Carlos, essa união de forças, diversas entidades aqui envolvidas, todas com o mesmo objetivo. É fundamental, né? Para um imóvel de tamanha importância para o nosso município, e que está clamando para ser preservado e para não se perder mais do que já se perdeu. Acho que é muito importante a união das entidades para abraçar esse projeto e buscar uma solução onde cada um possa contribuir um pouco e a gente consiga resolver lá a questão. E nós temos um grande problema que é o tempo, né, Carlos? Pela tua experiência, tu sabe, há 2 anos já aconteceu a questão do telhado lá, então está deteriorando, né? Sim, tivemos um incêndio e aí o telhado ruiu e um imóvel sem telhado ele se deteriora muito rapidamente. Então a cada dia que passa vai custar mais caro para a gente recuperar, mais vai se perder. Então urge a gente se juntar e tomar atitudes e dar as mãos e abraçar a causa, né? Resolver o problema lá. Parabéns pela iniciativa de estar aqui abraçando essa causa tão importante para a história da cidade. O Sinduscom fica feliz com a oportunidade de participar de mais um projeto importante para o município. O Sinduscom tem uma história de participação para colaborar em projetos que são de interesse da comunidade hamburguense. O Sinduscom é um sindicato da nossa cidade, um sindicato que está comemorando 80 anos esse ano. É o sindicato da indústria da construção mais antigo do estado do Rio Grande do Sul. Então nós temos que exercer o nosso papel. É uma satisfação poder estar aqui. Obrigado, sucesso sempre. Muito obrigado. Carlos Eckart, nosso representante do Sinduscom, presente também aqui, abraçando essa causa, né? Todos com o mesmo objetivo, preservar o patrimônio desse importante, faz parte da história do município, né? Eu acho que sem dúvida alguma estão todos de parabéns pela iniciativa de estarem aqui reunidos em busca de uma solução.